A presidente Dilma Rousseff foi reeleita e vai comandar o governo brasileiro por mais 4 anos. É a 4ª vez seguida que o PT comanda o Planalto. Foram 2 mandatos com o ex-presidente Lula e agora Dilma vai repetir a dobradinha. O Lula e a Dilma e o Lula. 1,5 milhão de famílias receberam luz elétrica. Ela recebeu mais de 54 milhões de votos e venceu o candidato Aécio Neves por uma pequena margem, 51,64% contra 48,33%. Dilma votou pela manhã em Porto Alegre e mostrou confiança na vitória. Depois que soube do resultado das urnas, ela fez o primeiro discurso como presidente reeleita. Não acredito que essas eleições tenham dividido o país ao meio. Algumas vezes na história, resultados apertados produziram mudanças mais fortes e mais rápidas do que vitórias muito amplas. Esta presidenta aqui está disposta ao diálogo. E é este o meu primeiro compromisso do 2º mandato: diálogo. Quero ser uma presidenta muito melhor do que fui até agora. Entre as reformas, a primeira e mais importante deve ser a reforma política. Quero discutir esse tema profundamente com o novo Congresso Nacional e com toda a população brasileira. Dilma venceu a disputa mais imprevisível de nossa história. Ela começou a campanha liderando as pesquisas e seguiu na frente até a tragédia com o avião que levava o candidato Eduardo Campos. Marina foi alçada candidata pelo PSB. E as projeções a colocavam na frente de Dilma Rousseff no 2º turno. Aos poucos, a presidente conseguiu diminuir a rejeição e viu melhorar sensivelmente os números de ótimo, bom e regular na avaliação de seu governo. Marina perdeu fôlego, Aécio ganhou terreno e a corrida eleitoral ficou indefinida até o fim, com alternância na liderança das pesquisas. Nos debates da TV, as propostas deram lugar a um show de acusações. Aonde estão aqueles envolvidos no mensalão Tucano Mineiro? A senhora está sendo leviana, candidata, leviana. As últimas pesquisas já apontavam uma vantagem para Dilma, que se confirmou neste domingo histórico para o Brasil. Boa noite, estamos no ar com um canal livre especial. Para falar sobre a vitória de Dilma Rousseff e os desafios do governo, estão comigo aqui na bancada o senador do PSDB, Álvaro Dias, e o deputado federal pelo PT, Arlindo Quinalha, e os jornalistas Fernando Mitre, Fernando Rodrigues e Mônica Bergamo. Primeira pergunta eu queria dirigir aos parlamentares. O Brasil sai politicamente dividido dessa campanha eleitoral. E, para juntar esse Brasil de novo, nós aparentemente precisamos de um estadista. Será que a presidente Dilma, cujo forte não é a política ou a negociação, reúne qualidades para, de novo, unir o país que sai politicamente dividido das eleições? Primeiro vitorioso. Veja, eu acho que a necessidade impõe tarefas e ela, de maneira apropriada, ela deu o principal recado. Ela está aberta ao diálogo e quer ser uma presidente muito melhor do que foi. Para quem gosta de imaginá-la inflexível, ela, logo após uma vitória dificílima, se dirigir dessa maneira à nação,
e à sociedade, eu creio, então, que ela não só percebeu essa necessidade, como se dá essa tarefa, que não será só dela. Então, ninguém substitui o papel de uma presidente da República ou de um presidente. É a função mais importante e mais forte. Agora, aí entra o Congresso, entra a sociedade organizada, entra a imprensa e essa mobilização, eu diria, esse calor eleitoral, ele passa. Até mobilização, eu diria, mais surpreendente, como foi, de alguma maneira, as manifestações de junho do ano passado, de fato, chega no momento que reflui. Por quê? A disputa, ela se encerra. Então, ela tem a legitimidade da vitória. O Brasil é um país que tem a democracia bastante consolidada. E aí eu creio que há também, entre nós no parlamento, a disposição bilateral, eu falei governo oposição lato sensu, de contribuir naquilo que nós conseguimos produzir de melhor, né? O recado está dado para todos nós, né? Então, eu acho que, se quiser compará-la, por exemplo, com o Lula, são perfis diferentes. Agora, se quiser comparar qualquer outro com o Lula, também não vai estar no nível que o Lula, no exercício da presidência, atingiu. Porque essa é a comparação mais comum, é dela com o Lula. Agora, eu acho que algumas bancadas, a começar da do PT, terão que se dar também novas tarefas. Além de fazer defesa do governo, tem que entrar mais no debate político. Senador. Bem, em relação aos objetivos essenciais, o país não se divide. Ele se divide na forma de ver as coisas. Então, se divide politicamente, porque uma parte vê de uma maneira e outra parte vê de outra. Aquela que nos acompanhou, evidentemente, não aceita esse sistema, que é promíscuo. Aparelhamento do Estado, loteamento dos cargos, relação desonesta entre os poderes, picaretagem política explícita. Esta parte quer que continuemos a fazer oposição com dureza. Aliás, essa parte da nação acha que fizemos pouca oposição, acha que fomos suaves demais. Boris, eu nunca vi ninguém me pedir, suavize o seu discurso. Todos me pedem, engrosse a voz. O discurso tem que ser mais veemente, tem que ser mais forte, a oposição tem que ser mais contundente. Agora, a presidente pode nos unir, dependendo da pauta. Se a presidente jogar para o Congresso as reformas, reforma política, reforma do sistema federativo, reforma tributária, reforma trabalhista e fiscal, e acenar com a possibilidade de mudar esse sistema, porque de nada adianta mudar um presidente por outro se o sistema perdurar. As civilizações ingressam em declínio, a história universal ensina, em razão da promiscuidade e da corrupção. O Brasil ingressa num período de declínio exatamente em razão da corrupção e da promiscuidade. Agora, senador, o senhor fala que essa parte que acompanhou vocês não aceita corrupção, não aceita desvios, etc. A outra parte aceita? É isso que o senhor está querendo dizer aqui? Primeira pergunta, será que a divergência não é de outro... Não foi exatamente não, o senhor falou, essa parte que nos acompanhou não aceita, então... Não aceita esse sistema. Esse sistema, essa corrupção toda. Verdade... Então, a outra parte me parece que também não aceita, assim. Ou nós estamos falando de um Brasil que é corrupto, outro que não é? A outra parte certamente acredita que não há corrupção. A divergência não é outra? É isso que eu digo. O que separa os dois projetos é só isso? Não. Esse é o essencial, a meu ver. Sendo que também lembrando questão de conteúdo e de forma. Né? Uhum. É evidente que há aqueles que entendem. Isso nós temos que fazer essa autocrítica, que todos nós somos iguais na política. Que todos devemos ser colocados no mesmo embornal, que não existe salvação, que a corrupção é inerente à atividade política. Então, aceitam conviver com ela, aceitam ser cúmplices dela. E há aqueles que não aceitam. Agora, este é o país decente que não aceita. O Congresso, senador, doedando que se recebe, que a gente conhece, mais bifurca, mais dividido, mais pulverizado ainda. Exato. O senhor acha que tem condições de encarar uma reforma desse tamanho que o Brasil necessita? Olha, Boris, eu não me conformo com a tese de que é impossível governar o país sem esse balcão de negócios, sem o toma lá da cá, como você disse.
Eu acredito que um presidente que adote providências impactantes, que conquistem o apoio popular, terá também, por consequência, o apoio do Congresso, porque ele não rema contra a correnteza. É por isso que eu afirmo, a pauta é que define o consenso. Nós poderemos, sim, convergir para uma mesma situação, com objetivo de construção, com um projeto de nação definido, desde que as reformas sejam colocadas à frente para esse grande debate. E sem essa barganha. Nós temos que acreditar, viu, Boris? Sem essa barganha. Vamos discutir isso depois, né? Exato. Sem a barganha, evidente. Eu acredito que seja possível, sim, governar sem negociar desta forma. Um presidente da República deve prestigiar politicamente os parlamentares corretos. Politicamente, sem fazer concessões, sem barganhar, sem instalar o balcão de negócios em síntese, que é a usina dos grandes escândalos de corrupção que atormentaram o país nesses anos. A questão é saber se é possível, se a gente conhece, se a política brasileira sabe como trabalhar politicamente o Congresso, por exemplo, sem a barganha. Eu queria ouvir o deputado. Nós temos que ensinar. Sim, eu queria ouvir o deputado, ver se ele acredita nisso. Se houver alguma possibilidade de mudança do sistema de organização da maioria no Congresso, de distribuição de benesses, de negociação pura e simples diante de matérias polêmicas. O Congresso, na véspera de uma votação de matéria importante, ele vira um varejão ali. Se houver possibilidade de mudar isso, e como? É preciso ter uma cautela, porque, de fato, não dá para considerar que todo mundo se oriente por aí. Do ponto de vista daqueles que se orientam ideologicamente, o que ocorre? Toda votação onde tem interesse do capital, interesse do trabalho, pelo menos na Câmara, notadamente perde ou costuma perder interesse dos trabalhadores. Toda vez que vem desoneração de folha ou algum benefício para o mundo empresarial, o Congresso tende a aprovar. Há aqueles também que se orientam por cargos no governo. E todo mundo, não quero aqui relatar, porque eu tenho que buscar jogar pela função que já exerci, que exerço no momento, um papel de aproximação, inclusive com a oposição. Idealmente é possível, mas a pergunta que não foi respondida com a sua pergunta, não por mim apenas, mas também pelo prezado senador, qual é o governador do PSDB, eu estou ouvindo calado, mas agora eu quero também colocar na mesa, que faz uma relação diferente na Assembleia Legislativa? Fiz. Como fiz. Você... Eu fui governador e fiz. Isso, veja. Em outro tempo, mas fiz. Isso, veja. Uma relação mas totalmente estou falando de agora. diferente. Vamos falar de agora. Porque, veja, a mesma base do governo federal é aquela que está em todos os governos estaduais, lamentavelmente. Isso não é um problema do PT, é um problema do sistema. É isso, é o sistema. Deixa eu corroborar com o amigo. Na verdade, esse modelo que foi implantado, você pode dizer que ele existia antes, e até existia, mas ele foi aperfeiçoado. Ele se tornou excessivo, o abuso se tornou superior em relação ao que ocorria antes. Hoje, um presidente da República, pelo menos até aqui nestes anos, escolhe o ministro? Não escolhe. Não escolhe. O noticiário da imprensa deu conta recentemente que um ministro foi indicado lá da penitenciária da Papuda, em função exatamente desse modelo promíscuo, que quem indica é o partido porque oferece apoio como integrante da base de sustentação do governo. Então, eu corroboro com ele no sentido de que esse modelo realmente foi se tornando superpartidário. Ele foi sendo assimilado pela cultura política brasileira. Ele foi assimilado, inclusive, pela imprensa do país, que passou a noticiar com naturalidade a barganha, como se fosse algo normal, corriqueiro. Partido tal vai indicar o ministro tal, porque ampliará a base de apoio do governo. Então, com naturalidade. Então, me diga qual isso foi foi o ministro divulgado que o PT com naturalidade. indicou em qualquer governo Lula
e também no primeiro governo Dilma. Mas deixa eu provar. O PT não indicou um. Bom, aí não cabe a mim dizer. Não, mas estou te dizendo, estou te informando. O PT indicou. Não, porque se sabe é que além de indicar, o PT não indicou nenhum nome. Além dos partidos indicarem, o governo foi obrigado a criar ministérios para atender a base aliada. Não só. Deputado Aline Quinalha, o senhor me desculpe, mas não só indicou, como indica, inclusive, cotas de facções do PT. Ah, esse daqui é da mensagem ao partido. Não, isso é a escolha da presidência. Não. Pois é, mas é dividido por cotas até dentro do próprio PT. Agora, mas essa é uma outra questão. Deixa eu problematizar o seguinte. Quando o senador Álvaro Dias diz que o modelo foi se aperfeiçoando, eu não sei se foi por culpa do PT, porque ele também avançou em governos do PSDB, do PMDB nos estados. Exato. Agora, no plano federal, como é que o senhor imagina, para olhar para frente, durante o governo Lula e durante o governo Dilma foi necessário criar mais ministérios. Chegamos a um nível recorde de 39 pastas com status de ministério para poder contemplar os desejos da base aliada. Agora haverá 28 partidos dentro da Câmara dos Deputados. Nunca houve tantos partidos. Só acho que vai ser possível diminuir o número de ministérios, vai ter que aumentar. O que a presidente vai ter que fazer? Fernando, nós temos um VT, uma reportagem, uma anotação de como será a governabilidade da presidente Dilma. Vamos apresentar aos telespectadores antes da resposta do deputado Quinalha. Baixo crescimento, gargalos na infraestrutura e de ordem social. Segundo analistas, os próximos anos também serão decisivos para que o Brasil tome decisões estratégicas com relação à sua matriz energética. Para viabilizar esses projetos, a presidente reeleita Dilma Rousseff terá que costurar coalizões para priorizar as reformas tributária e política, entre outros temas relevantes, como mudanças estruturais na Previdência Social e na área trabalhista. Para os cientistas políticos, essa teia complexa vai exigir muitas negociações no Congresso. O Legislativo, por sua vez, estará mais fragmentado a partir de janeiro do ano que vem. Agora são 28 partidos em vez dos 22 em 2010. A pulverização das bancadas por causa do número maior de legendas deve aumentar ainda mais as dificuldades para a presidente montar uma base na Câmara dos Deputados. Por enquanto, o atual governo tem 304 deputados em sua aliança. Em 2010, Dilma Rousseff foi eleita com o apoio de 10 partidos políticos. Hoje ela conta com 9 partidos em sua aliança: PT, PMDB, PDT, PCdoB, PP, PR, PSD, PROS e PRB. Nenhum partido tem sequer 15% das cadeiras na Câmara. Os dois maiores juntos chegam a pouco mais de 1/4 da composição da Casa, 136 deputados. Para aprovar um projeto, ainda seriam necessários mais 121 aliados, num total de 257 votos. Dos 513 deputados federais da Câmara, 238 são novos parlamentares e 275 foram reeleitos. O PT e o PMDB são as legendas que continuam com as maiores bancadas. Apesar de perder 18 cadeiras, o Partido dos Trabalhadores ainda lidera com 70 e o PMDB tem 66. O PSDB vem logo atrás com 54 cadeiras. O Senado seguirá com o mesmo número de siglas da atual legislatura, 16. Afinal, qual seria a moeda de troca para que o governo possa aprovar assuntos que mudariam o rumo do Brasil? Com tantas legendas, quais as alianças para que a governabilidade seja mantida em um patamar viável para a construção de um país mais competitivo e justo? Mostrado esse panorama, com a palavra o deputado Quinalha. Não, primeiro, o Fernando Rodrigues disse que houve um aumento de ministérios para contemplar a base. É uma maneira de fazer avaliação. Eu prefiro a outra, porque se você imagina que o Ministério da Igualdade Racial ele seja do interesse de algum partido apenas para compor a base, como se isso fosse uma benesse,
Mas o da pesca Não, veja, eu acho que não é. Estou falando da igualdade. Eu ia falar, mas o Boris Fecha logo esse da pesca, porque ninguém pode falar desse Ministério da Pesca. É o único exemplo que os presidenciais... Vamos falar da pesca, veja. Não, eu acho da pesca importante. É uma atividade econômica importante no Brasil. Sim. Bom, se isso... Ministério? Não, mas veja, se isso precisa ou não do Ministério, é uma escolha. Agora, isso foi mais do que sabatinado. Agora eu vou fazer uma provocação. Deputado Quinalha, desculpe. Pera, eu vou fazer uma provocação. Não dá para engolir. Não, mas eu vou fazer uma provocação. Eu vou fazer. Desculpe. Nem no dia da vitória. Não, mas eu vou fazer. Vou fazer a provocação. Veja, pega uma entidade como a Fiesp. Vamos falar de corda em casa de enforcado. Quantos diretores tem a Fiesp? Vocês já fizeram a conta? Mas a Fiesp é uma entidade particular. Aí é que tá, veja. Mas se você que tem uma entidade deste porte, comparativamente com o Brasil, absolutamente irrelevante do ponto de vista da responsabilidade... Pera um pouquinho. Então, veja, eu acho que se a escolha de quem foi eleito é que é importante desenvolver uma área, ou que é importante você fazer um gesto simbólico, como eu acho que alguns ministérios têm, né, como eu citei da igualdade racial por isso, ou das mulheres. Eu acho que tem uma dimensão, eu diria, cultural, que não custa economicamente para o país, e eu acho relevante. Como parte, eu diria, minoritária, ajuda eventualmente a compor o governo. Ajuda. Mas não é a parte principal. Veja, então, não... Mas deixa eu só, veja, é possível reduzir? É possível reduzir. Que bom. Então, é possível. Dentro do seu critério, eu citaria outros ministérios que poderiam ser criados. Eu estou apenas aqui respondendo no meu limite. É possível. Agora, se vai reduzir, é outra história. Posso fazer uma colocação? Apenas quando eu for presidente da ao República, o senhor será meu líder. Que há um estudo, há um estudo no mundo que demonstra que países que possuem mais de 24, 25 ministérios são países ingovernáveis, que se torna impossível governar um país com tantos ministérios. E é o que ocorre no Brasil. É superposição de ações, é paralelismo, vai esgotando a capacidade financeira do Estado em investir em setores essenciais. Uma proposta de salvar o deputado Quinalha e mudar de assunto. Não precisa, que é o seguinte, a presidente vai encontrar, nos seus primeiros dias de governo, uma situação econômica, digamos, muito preocupante, para dizer, e vai encontrar um escândalo que tem muita gente que acha que é um escândalo de caráter institucional, que envolve o Congresso, empresários, funcionários de empreiteiras, enfim, bancos. Quer dizer, ela vai encontrar um cenário, eu diria, desfavorável. Em resumo, ela tem um problema na economia e outro na política. Ela tem a própria herança. Ela vai enfrentar o próprio legado. A bomba de efeito retardado está explodindo. Algumas coisas que eu acho que chegou no ponto. Primeiro, com referência às investigações. Já tem gente vaticinando CPI para o ano que vem. Hoje nós concordamos, um do PT e o outro do PSDB, nós dois exatamente aqui, que é prematuro. Por quê? Você tem uma investigação da Polícia Federal em curso. Você tem a investigação do Ministério Público em curso, você tem o Judiciário... O Congresso chegaria muito atrasado, né, nessa investigação. Este tipo de abordagem, CPI a qualquer custo, isso sim tem que ser combatido, porque aparenta uma preocupação com a moralidade, mas não é necessariamente uma preocupação com a moralidade. Quem defende isso é um aliado do senhor, o PMDB, aliado do governo, aliás, por meio do líder do PMDB, Eduardo Cunha, que disse que o ano que vem vai começar com uma nova CPI. Veja, você está dizendo, e ele falou isso aqui, eu estou dizendo o seguinte, então, veja, para daqui 5 meses, você está defendendo uma CPI, não, nós dois concordamos, depende do que foi encontrado. Mas a CPI pode solicitar as informações da polícia, então atual CPI não seria esse um motivo para não abrir a CPI. Claro, mas nem para abrir. Na verdade... Mas nem para abrir, porque veja, você vai abrir uma CPI se você tiver mais do que investigar. Portanto, o que vai ser encontrado, nós só saberemos depois que isso vier a público. Pois bem, é simples resolver, na minha opinião. Como eu tenho absoluta certeza
que a presidente Dilma não tem nada a ver com isso. Então, quem tiver responsabilidade vai responder Mas por aquilo que praticou. A oposição acha o quê? Que não precisa abrir a CPI? Não, nós não discutimos isso e temos que aguardar o início do próximo período legislativo. Não concluímos a CPI que está em curso no Congresso. Então, fica um jogo estranho. Primeiro, CPI, ela é instalada exatamente para provocar a investigação judiciária, quando não está ocorrendo a investigação de fatos relevantes que são alvo de denúncia grave. Na França, por exemplo, quando uma CPI se instala e o Ministério Público inicia a investigação, a CPI encerra suas atividades naquele momento, não prossegue. Aqui é diferente. A CPI, ela tem o poder de investigar politicamente, é uma expressão até que alguns exploram, como então é interesse político. Não, é a investigação política, que, como dizia Ulisses Guimarães, na CPI, na investigação de uma CPI, você vai pelo cheiro, você não precisa de prova documental, bastam os indícios. A CPI, portanto, ela provoca o Ministério Público para a investigação, porque ela coloca o mal à luz, coloca na mídia o escândalo, mantém o escândalo na mídia, e isso estimula a investigação judiciária. Então, é um papel relevante, mesmo que a conclusão da CPI não seja tão relevante como vem ocorrendo em algumas CPIs no Congresso Nacional, mas prestam esse serviço. Com esta que está instalada no Congresso, prestou esse serviço, motivou o debate, colocou o mal à luz, houve a investigação. Nós instalamos, aliás, nós protocolamos de 2009 até 2012 19 representações, 18 inicialmente, a partir de 2009, depois em 2012, no dia 21 de dezembro, nós protocolamos uma representação denunciando a negociata de Pasadena, que, como consequência, teve a instauração do inquérito em fevereiro de 2013, que começou a tirar essa sujeira debaixo do tapete. Portanto, esta é uma ação que a oposição pode fazer, independentemente do relatório final da CPI. O relatório final da CPI de 2009 foi uma frustração, mas nós fizemos um relatório paralelo e protocolamos 18 representações com as denúncias mais graves, que se o governo tivesse adotado providências como consequência daquelas denúncias, certamente nós não estaríamos vivendo hoje esse estágio de grande escândalo que estamos vivendo. Agora, vocês acham que existe alguma possibilidade, alguma probabilidade, ainda que remota, de uma CPI fazer um trabalho sério, sendo que esse escândalo pega todas as empresas que financiam a política brasileira? Me parece algo incompatível. E só complementando, nós sabemos o que tem acontecido nesses últimos anos com qualquer tentativa de abrir CPI sobre os corruptores. Parte da acusação. Não vai, não anda. Parte da acusação dos dois que estão com delação premiada foi acusar o ex-presidente nacional do PSDB de ter recebido uma soma vultosa para enterrar uma CPI. Eu não estou dizendo que ele fez, mas é parte da denúncia. Veja, esse é um caminho, e eu estou dizendo o seguinte... E o que eu posso dizer em relação a isso é que se o fato ocorreu, eu não posso dizer se ocorreu ou não. Ninguém sabe. Até porque quem poderia responder não está vivo. É isso. E acaba sendo até uma covardia especular esse fato. Mas o cara falou. O que eu posso dizer é que isso não teve consequência, porque nós adotamos todas as providências possíveis, né? Com 18 representações, denunciando o superfaturamento da Abreu e Lima, chegaríamos até as grandes empresas, até os chamados corruptores. O senhor vê essa possibilidade política lá no Congresso? Hoje essa conformação congressual, né, torna isso difícil. Até porque o que nós apostamos mais hoje, com toda sinceridade, sendo oposição e sendo adepto de CPI, o Chinalha sabe que eu sempre fui um defensor de CPI. Eu também. Autor de requerimentos, você também. Mas nós temos que reconhecer essa realidade do Congresso hoje. As CPIs têm sido dominadas por ampla maioria que impede o aprofundamento da investigação. Nós não conseguimos aprovar requerimentos... segurou essas CPIs. Nós não conseguimos aprovar requerimentos de convocação que constrangem, nós não conseguimos aprovar requerimentos de quebra de sigilos. Tem sido assim, essa é uma realidade. Nós só insistimos em CPI porque realmente, como eu disse antes, ela tem esse objetivo de convocar a investigação judiciária. Neste caso, já há uma investigação
investigação judiciária em curso e uma investigação avançadíssima, com resultados concretos. Se possível, aquela pergunta que me foi feita antes. Então, veja, se isso amanhã ficar consolidado, quem tiver responsabilidade vai responder, eu acho que a convicção e certeza é que a Dilma não tem nada a ver com isso e vamos ver. Portanto, quem tiver que responder, que responda, de qualquer partido. Ponto. Segunda coisa, problemas da economia. Aí sim são temas relevantes, né? Quer dizer, então nós temos vários desafios, onde ao mesmo tempo vai ter reajuste de tarifa, ao mesmo tempo vai ter que aumentar investimento, ao mesmo tempo vai ter que controlar a inflação, ao mesmo tempo vai ter que manter emprego. Então, eu acredito... Vai ter principalmente que conquistar a confiança dos que investem, claro, dos investidores. Que são um ponto então, fundamental. Veja, por isso que eu fiz questão de mencionar, quando ela se disse aberta ao diálogo, sim, então eu creio que nesse mandato ela vai começar. Essa questão que o Mitre está colocando, eu acho gravíssima, que é a questão de reconquistar a confiança dos empresários. Nós vamos para o intervalo e depois eu acho que é uma questão que a gente deve colocar aqui. Voltamos já com o Canal Livre. E voltamos com o Canal Livre, que esta noite debate os rumos do país após a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Mitre, por favor, recoloque a pergunta para o deputado Quinão. Falávamos dos desafios do governo, o novo mandato está aí, e entre esses desafios existe um que, na minha opinião, é básico, que é a questão da confiança dos empresários, dos investidores no governo e no sistema que o governo defende e aplica. Nós sabemos que, até agora, essa confiança praticamente inexiste. Há setores dos produtores de riqueza do Brasil que não acreditam, não investem, não avançam. Isso precisa ser resolvido. O senhor acha que a presidente, ela pessoalmente, ela vai tomar isso como uma missão? Porque ela, no discurso de hoje, ela falou sobre isso, abrir um pouco esse horizonte. E o senhor acredita na possibilidade que isso seja resolvido, ou pelo menos esse caminho seja aplainado? Porque sem isso aí, nós não vamos para lugar nenhum. Eu acredito que sim, exatamente porque foi a primeira frase dela, uma das primeiras, dizendo que ela está aberta ao diálogo. É claro que ela não poderia fazer, de um momento onde ela se dirigia à nação de forma comemorativa também, entrar detalhadamente no que ela pretende com o diálogo. Agora, na minha opinião, com setores do empresariado, com segmentos do movimento sindical, ela vai ter que retomar, eu diria, um diálogo que não foi suficiente. Não foi suficiente. E com qual rapidez ela deve fazer isso? Porque ela já demitiu o atual ministro da Fazenda, disse que ele vai sair. O senhor acha que é desejável que ela anuncie o novo ministro da Fazenda já nessa próxima semana ou pode deixar até dezembro para anunciar? Olha, o prazo aí, a não ser que fosse para tomar alguma medida imediata, eu prefiro que ela acerte mais na escolha do que a gente conte uma ou duas ou 3 semanas ou meses, né? O fato é que já é público notório que o ministro da Fazenda, o que tudo indica, será outro. Eu creio que ela... Mas o que é desejável? Eu creio que ela vai começar a discutir de imediato medidas que ela tem que tomar. Com a atual equipe, mas com o aprendizado eleitoral, com o aprendizado daquilo que ela foi questionada durante a campanha, com a reação que houve ao nosso governo, ao PT, a ela própria. E isso, evidentemente, ela vai ter ali pessoas próximas com quem ela vai... Quer dizer, ela se assustou, ela sabe que ela quase perdeu. Eu não sei se assustar é o termo adequado, porque ela é uma pessoa corajosa de fato. Agora, seria negar a inteligência dela, ela não perceber que, para quem, na minha opinião, ela fez muito no governo e quase perde a eleição, na minha opinião, tem uma motivação. Não é um pouco são erros políticos. Não, são erros políticos, não necessariamente cometidos por ela. Ministros, estes sim, muitas vezes, ou ministras, com uma indisposição brutal de negociar com o Congresso Nacional. Mas não falta um pouco a ela, por exemplo, um operador... Quer dizer, ela vai continuar na mão do Lula como um operador de poder real? Quer dizer, eu me recordo no começo do governo, no governo Fernando Henrique, que nós cobrimos, que eu morava em Brasília, inclusive, esse operador era o Sérgio Mota.
Se você precisava resolver um negócio, ele ia lá falar com o STED do MST, falar com o dono do banco, falar com o presidente do Congresso. Ele era o operador, o Malan também. Falavam em nome do presidente. Você falava com ele, estava falando com o presidente da República. Ela não tem isso, aparentemente. Durou muito pouco. O Lula tinha vários. Márcio Tomás Bastos era um, o Palocci era outro, Zé Dirceu era outro. Inclusive ele mesmo. Ele mesmo. Agora, com ela, a gente identifica o Lula falando com os empresários, ou Lula falando eventualmente com algum empresário de mídia, ou Lula... Mas ele entra na emergência. Tirando ele, ela não delega e não deixa ninguém falar por ela. É o que a gente sabe, é o que as pessoas falam pra gente. Isso não... Como é que ela vai superar uma coisa que é da personalidade O senador está cético, está fazendo um olhar bem sério. Não vai superar uma coisa que é dela. Eu acho que uma campanha eleitoral ensina muito, né? O candidato, experiência própria, coloca o pé no chão da realidade. Certo. Coloca o termômetro para medir a pressão das aspirações populares. Imagino que a presidente tenha aprendido algo nessa campanha. Mas é evidente que fica difícil, depois do que se viu nestes anos, acreditar em mudança efetiva e radical, né? Mas a respeito da operação no Congresso, nós temos que lembrar o seguinte: às vezes o operador é o presidente. O Fernando Henrique, naquele tem que livro, ser especialmente o presidente, que ele e o Mário Soares conversando e tal, ele conta para o Mário Soares, ele falou, no começo, quando eu assumi, eu, no primeiro dia, chamei os líderes partidários, dei lá a orientação. Falei, bom, e agora vamos aguardar, não acontecia nada. O grande articulador político tem que ser o presidente. Aí ele falou, aí eu comecei a chamar os líderes de bancada. Também não acontecia nada. Aí comecei a chamar as bancadas corporativas, aqueles que representavam alguma coisa. Não acontecia muita coisa. Aí eu fiz o seguinte, peguei o telefone e comecei a ligar para cada um. Então tem hora que o presidente é que tem que assumir. Mas aí, Mônica, é que está a questão. A presidente, ela tem essa vocação. Eu falo, só fazendo um adendo, eu não estou falando nem de um operador no Congresso, eu estou falando de um operador de poder. O cara que vai... A pessoa, desculpe, o cara está muito informal, mas a pessoa que vai falar com o presidente Supremo, quando precisar negociar com o presidente Supremo, a pessoa que vai falar com o Judiciário, com o Legislativo, com o empresariado. Sim, aí é mais amplo. Mas a respeito da negociação no Congresso... Poder real, né? Mas a respeito da negociação no Congresso, que é essencial para o dia a dia, para o oxigênio diário do governo, como é que o senhor acha que isso vai acontecer? Até hoje não houve isso. Então, eu tenho condições de relatar uma pequena experiência, visto que eu fui líder de governo dela, até maio. É por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Ela... Todas as decisões que eu tive que tomar no âmbito de votação da Câmara, a partir de um determinado momento, eu decidia sozinho. Eu decidia literalmente sozinho. Por quê? Primeiro, porque não dava tempo. Segundo, quando ia para a votação, eu já tinha feito todas as tentativas possíveis e imagináveis para tentar contornar algum tipo de problema. E se não era possível, não era ali um ministro ou uma ministra me telefonando de última hora que eu ia mudar a opinião. Ela nunca me recriminou. Na conversa, por exemplo, raramente, te dei essa entrevista, raramente eu telefonava para ela. Mas quando eu telefonava, ela me atendia mais rápido do que qualquer ministro ou ministra. Não chegava a 3 minutos, a 4 minutos. Então, qual a conclusão que eu cheguei? Primeiro, ela é atenta. Ela não é uma pessoa... O senhor era líder do governo. Então, veja, ela é uma pessoa atenta. E quando ela me convidou, ela falou assim, olha, levantou o telefone e falou assim, ó, tá aqui, você telefonava para o Lula, você pode telefonar a hora que você quiser. Agora, entendendo o papel de uma presidente da República, eu não ficava incomodando. Pois bem, então, pela minha experiência, o que seria aconselhável, porque, de fato, ela é meticulosa, ela acompanha todas as matérias. Comparativamente, alguém do PSDB que me lembra um pouco é o Serra. O Serra era prefeito em São Paulo e o presidente da Câmara telefonava sabendo de todas as matérias do Congresso Nacional. Pois bem, eu acho que o mais provável da experiência que eu tive é que ela deverá ter, não um apenas, mas alguns que ela vai escolher e vai delegar poder. Eu acho que isso vai mudar a partir de agora, então? Eu acho que ela vai acentuar, eu diria assim, a veia política dela. Ela tem, mas é menos exercitada do que a do Lula, que é muito citado. Mas por que ela fala, por exemplo, já que o senhor falou de política, dessa história de plebiscito o tempo todo para fazer reforma política? O senhor, eu sei que é contra essa proposta. Por que o Palácio do Planalto insiste tanto nisso? Eu nunca dei minha opinião publicamente a respeito de plebiscito. Por que eu acho que ela defende?
uma convicção firmada a partir de uma observação de que o Congresso Nacional não tem conseguido fazer a reforma política. Daí... Não, ela apareceu com essa ideia depois das manifestações de junho. Foi para responder aquela inquietação das ruas. Eu ia falar isso, mas não é só. É que nós também somos testemunha, vocês também são, é que ao longo dos anos, alguém brincou hoje, se é a mãe de todas as reformas, o Lavareda, vai ser a avó daqui a pouco, porque ninguém consegue fazer. Pois bem, o plebiscito só será possível, na minha opinião, após uma ampla costura, porque eu temo um plebiscito, eu temo a frio, logo após uma eleição dividida, onde uma matéria que tem um grau de complexidade razoável, as pessoas precisam primeiro entender, saber as diferenças, saber as nuances, saber os riscos de mudança, inclusive. Mas aqui temos dois líderes importantes de oposição, um de oposição do senhor do governo. Os senhores acham que existe no Congresso condições de aprovar alguma coisa nesse sentido, um plebiscito? Hoje não. Olha, o plebiscito não passa pelo Congresso, eu imagino. A reforma política passa pelo Congresso se houver interesse de quem preside o país. Nós não podemos ignorar que estamos sob a égide de um presidencialismo. Hoje se disse aqui isso, Dora, imperial, né? Ou quase imperial, de muita força. Quando a presidência da República deseja, a reforma ocorre. E tem sido assim nos últimos anos. A reforma política só não saiu porque não houve interesse. Mas os presidentes não encaram a reforma política exatamente porque eles podem ficar prejudicados no seu poder mesmo. O Fernando Henrique confessa isso. Eu iria nocaute, ele disse, se eu tivesse investido na reforma política. Eu sou testemunha. Eu indaguei dele antes do início do governo se ele faria reforma política. Eles não vão fazer as outras reformas, a reforma política fica com o Congresso. Claro. Eu não disse, mas pensei, então não sairá. Não sairá. A reforma política só sairá se a presidência da República liderar o processo da reforma. Se a presidente da República desejar, a reforma acontece. O Senado aprovou uma reforma política em 99, logo no início do meu mandato anterior, 99. Havia lá uma comissão do período legislativo anterior, deixou uma proposta pronta, nós assumimos, o Senado burilou a proposta, nós aprovamos. Todas essas questões que estão em discussão até hoje. Cláusula de desempenho, fim da coligação da proporcional, financiamento público de campanha. Financiamento público de campanha foi aprovado em 99 pelo Senado. Mas a cláusula de desempenho, que é fundamental, ela foi aprovada, caiu no Supremo. Aí foi para a Câmara, 10 anos depois. Foi para a Câmara e a Câmara não aprovou a reforma. Iniciou um novo processo, começou de novo. Engavetou, tirou da gaveta, engavetou de novo. Vou pedir então, licença. Tem que ter a presença e a liderança da presidência. Vou pedir licença, me clamam por um intervalo. Canal Livre volta já já. E estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que esta noite fala dos próximos 4 anos sob o governo da presidente Dilma Rousseff. Deputado Quinalha, o senhor estava com a palavra. Bem, nós estávamos falando a respeito de reforma política e o Fernando observou de se escolher poucos pontos. Eu acho possível nós começarmos essa discussão nessa legislatura ainda, porque não tem por que esperar. Mas você acha que a presidente vai aceitar? Que ela está encafifada com essa ideia do plebiscito. Ela não vai querer. Não, mas o Congresso tem autonomia também. E se nós pudermos avançar, a presidente vai aplaudir, não tem problema. Eu só queria fazer uma observação que é a seguinte, veja, em 2007, eu coloquei em votação no plenário da Câmara o relatório do então e do atual deputado Ronaldo Caiado, eleito senador pelo DEM, na época ele era do PFL. E ali o parecer dele tinha sido aprovado por unanimidade, ou quase, eu não tenho certeza, na comissão especial. O PSDB recuou daquele acordo. Isso é passado... Não, eu imagino, não posso falar pelo PSDB, como todo o partido do PSDB naquele momento entendeu que aquilo não era compatível com a sua estratégia. Os dois partidos que foram do começo até o final foi o PFL e o PT, defendendo aquilo que tinha sido aprovado na comissão.
Então, e eu estou fazendo observação porque o Boris muita também... discordância em relação ao texto no partido. Isso. Ao que seja. Isso. O acordo que foi feito na comissão depois não deu eco, né, na bancada. E o Boris falou, veja, qual reforma política? Essa é a questão. Então, eu acredito que o melhor caminho, enquanto não se criar uma mobilização mais ampla na sociedade, até para eventualmente criar condições de um plebiscito, nós irmos trabalhando alguns pontos que dê consenso. Então, por exemplo, cláusula de desempenho, eu acho, pode não dar consenso, mas dá ampla maioria. Proibição de coligação proporcional. Eu acho que dá uma ampla maioria. Esses dois pontos... Dois passos importantes. Isso. Esses dois pontos eu acho que é um bom começo. Senador Álvaro? Eu creio que sim, que há essa possibilidade de aprovação, embora com esse número de partidos no Congresso houve um aumento, né? 28, me parece que são 28 partidos Está mais difícil na Câmara, agora, está mais difícil. 18 no Senado. Fica mais complexo. Há aquela possibilidade da federação de partidos. Isso. Né? Que o Fontana trouxe... resolve a situação dos partidos... chamados ideológicos, eu não sei se eles existem mais, né? Mas os chamados partidos ideológicos... Né? Podem se agrupar. Exato. Se agrupariam, porque esse agrupamento vale depois até o final do mandato, né? Para a representação congressual. Tem um ponto aqui que eu acho que é fundamental. Eu queria saber qual é a chance... Sublegenda. Uma espécie de sublegenda. Qual é a chance que tem de ser debatido, que já está em debate no Supremo Tribunal Federal, que é o financiamento público. Por quê que é fundamental? A gente falou aqui da CPI que não andará, provavelmente, porque quem paga a política brasileira são as grandes empresas. A gente estava falando da questão de cargos, de loteamento no governo. E eu me recordo de duas coisas. Uma, quando eu trabalhava em Brasília, minha primeira reportagem lá em Brasília, em 1995, era fazer como se dava a distribuição de cargos no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, recém-eleito. E eu me recordo que eu ia nas bancadas, e eu era nova, né, não conhecia muito bem, e era assim, tinha até sorteio. E todo mundo queria indicar, antes do presidente, o diretor financeiro, porque era para ter o dinheiro da campanha. E quando o Roberto Jefferson falou do mensalão, do escândalo do mensalão, ele falou exatamente isso. A gente nomeia, os partidos nomeiam para fazer o dinheiro para a campanha. Se a obra sair, você vai lá, corta a fita. Se não sair, é o dinheiro para a campanha. Então, eu acho que isso é o cerne de tudo. O financiamento público, não é? Com o quadro partidário atual, é inviável o financiamento público, porque os partidos são siglas para registro de candidaturas. E nós não teríamos a eliminação dessa corrupção a que você se refere. Ao contrário, talvez a institucionalização do Caixa 2. Além do dinheiro público na campanha, nós teríamos o dinheiro privado também, da forma ainda mais clandestina. Mas o Supremo Tribunal Federal... E escusa. Ocorre que nós não temos também um sistema de fiscalização e controle e um julgamento rápido de ações que possam ser impetradas durante o processo eleitoral. Mas eu aproveito para perguntar para os dois, porque o Supremo Tribunal Federal já tem votos suficientes, a não ser que os ministros recuem, vai acabar dizendo que é proibido empresa doar para político, para partido, durante campanha ou não. Quando essa decisão do Supremo for oficializada, como vai reagir o Congresso? Como reage a oposição? Como reage o governo? Eu posso falar, veja, aí não é questão de governo, é questão partidária, né? Eu diria que nessas eleições, o financiamento de forma legalizada, ele predominou amplamente, ao que parece, sobre financiamentos de Caixa 2. Por quê? Veja, por quê? O Supremo vai proibir. Não. É uma pena que nós não tenhamos aprovado antes do Supremo, na minha opinião. Ainda que muitos defendíamos. Mas como o Congresso vai reagir? Eu acho que vai acatar, percebe? Vai acatar e aí nós temos que... Não. Nós temos que fazer uma legislação, porque não basta financiamento público de campanha. Quanto vai se gastar? Então, tem que estabelecer tetos de gastos. Então, nós temos que nos debruçar para elaborar uma lei a partir dessa decisão do Supremo. Tem que, digamos, formatar. O que eu ouvi até agora dos seus colegas lá, tanto do governo como da oposição dentro do Congresso, é que se o Supremo aprovar, o Congresso vai fazer como fez, por exemplo, com a verticalização. O Supremo disse tem que ter, o Congresso falou, então tá bom, não tem que ter, mudou a Constituição e deixou a ter. Eu não creio. Veja, eu tenho visto muita gente que era contra financiamento público de campanha mudar. Gente relevante da política nacional. Porque custo de campanha virou um absurdo. O financiamento público de campanha não pode ser aprovado sem
esse novo modelo político, né? Sem a aprovação da reforma política. Vale lembrar tem que vir que os partidos já recebem o fundo partidário. Exatamente. Mas não pode financiar a campanha. Sim, mas é um bom dinheiro para os partidos. Agora, a doação empresarial, ela pode acabar, ela pode finalmente desaparecer da política? Há essa possibilidade? A presidente defendeu isso nos debates. Precisa ver se ela não vai estimular, se essa supressão não estimula a clandestinidade. É claro, essa é a questão. Por isso que eu digo. Mas essa é uma reflexão também foi feita por ministros do Supremo publicamente e que, com o passar do tempo, pelo menos um dos ministros, que é um ministro importante, que a ele era atribuída a intenção de manter o financiamento privado, ele, ao que tudo indica, também está defendendo financiamento público. Então, quem vai fiscalizar? Não, mas o privado, a doação individual privada, tudo bem. Estou falando da doação empresarial. Não, mas eu acho que essa vai acabar. Estou dizendo, mesmo ministros que se colocavam favoravelmente do Supremo mudar de opinião. O que vai ter que acontecer, então? Então, como evitar a Caixa 2? Então, vai ter que ter penas duríssimas para o empresariado que contribui por fora. Ninguém vai querer se envolver e comprometer sua empresa. Quem vai fiscalizar? O Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público, então vai ter que ter fiscalização. Os mecanismos de fiscalização e controle são ineficazes hoje. Então, veja, felizmente vai ter um prazo para isso ser instalado. Então, eu acho que o Congresso tem que se preparar para essa possibilidade, concretamente, porque foge do tema. Tá certo. Senador, no primeiro bloco, o senhor falou rapidamente aí sobre a oposição ao governo PT e tal. Nós sabemos que foi uma oposição que não funcionou. Você vai dizer que funcionou, né? Que fizeram lá muita coisa. O senhor atuou muito individualmente e tal, mas a oposição no Brasil funcionou mal. O próprio candidato Aécio, como uma figura da oposição, ele demorou a aparecer. Eu acho até que isso prejudicou um pouco a campanha dele. Eu me pergunto e pergunto ao senhor que oposição podemos esperar agora nesse novo mandato da presidente Dilma? O aprendizado da campanha eleitoral deve ser orientador, né? Porque o que se cobrou? Uma oposição mais veemente. Eu estava dizendo isso no início. Nós temos que fazer autocrítica. Nós somos cobrados porque fizemos uma oposição pífia segundo a maioria. E depois de ter enfrentado uma oposição realmente de verdade quando o PT estava na oposição. Na verdade, nós temos a menor oposição da história, numericamente é insignificante, isso tem que ser considerado. É difícil dar volume ao trabalho de oposição. Uma base bastante volúvel. Nós temos, de 81 senadores, por exemplo, 15 que votam com a oposição, mas quantos deles fazem oposição para valer, né? Denunciam, investigam. Portanto, essa autocrítica tem que ser feita. Nós talvez desperdiçamos essa oportunidade de ganhar a eleição porque não fizemos uma oposição contundente como deveríamos ter feito durante todos esses anos. Lembrando que as circunstâncias nunca foram tão... e depois, nunca foram tão favoráveis a uma vitória da oposição. E depois, o que eu imagino que perdemos a eleição no segundo turno porque o governo teve uma comunicação mais competente do que a nossa, com uma produção cinematográfica e os seus efeitos especiais para concorrer ao prêmio Oscar do cinema, né? Exatamente isso que vimos. Veja que eu não sei se houve, mas não me lembro, em tempo algum, a avaliação do governo ser melhor ao final de uma campanha, enfrentando uma eleição dura, do que era no início. Isso é revelador, isso revela que a comunicação foi muito competente, que melhorou a avaliação em relação ao desempenho do governo durante o tiroteio da campanha. Nós tivemos, portanto, nós temos que reconhecer isso. Nós perdemos em matéria de comunicação. Comunicação é conteúdo e é forma. O candidato tinha conteúdo, era um bom candidato, um candidato com energia, com disposição, com força, com capacidade de reagir aos percalços, como demonstrou no primeiro turno.
mas no segundo turno nós perdemos em matéria de eficiência na comunicação. Mas podemos contar com uma oposição, que democraticamente é tão importante, uma oposição forte? Sem dúvida. Essa é a cobrança de todo dia. Eu repito aqui, nunca ninguém me pediu para suavizar o discurso. Ao contrário, para endurecer o discurso. E é isso que pedem agora. Na campanha eleitoral, nós ouvimos muito isso. A última pergunta aqui, que está acabando o nosso tempo. Quem vai ser o candidato a presidente do PSDB em 2018? O Aécio, que foi derrotado em Minas, está sem máquina e perdeu uma eleição que estava ganha, do ponto de vista do que o senhor está falando, ou o Alckmin, que teve uma vitória consagradora aqui? Olha, nem a bola de cristal do Manteiga acertaria essa. Me parece tão óbvia. Olha, 4 anos em política é uma eternidade. E por que não o senador do Paraná? Boa bola. Terminamos. O Canal Livre de hoje, infelizmente, termina por aqui. Nós agradecemos a presença do senador Álvaro Dias, do PSDB, e do deputado federal pelo PT, Arlindo Quinalha, que demonstraram aqui um debate extremamente democrático, mostrando que a democracia é possível no Brasil. Agradeço a presença do Fernando, da Mônica e do Fernando Mitre. Muito obrigado, até o próximo domingo com outro Canal Livre e viva a democracia brasileira. Muito bem.